Cuidado com o zap, cuidado com o site, cuidado com o vizinho, com o coleguinha, cuidado com tudo. Quando a liberdade é infinita, ela pode se tornar uma prisão. Estaríamos todos vivendo um grande mito da caverna, só que sem o lado de fora? Opinião não é notícia, e nem tudo que se vende como notícia é informação. Olá, estamos de volta com mais um BO para destrinchar. Mas e aí, qual é o BO de outubro? Como comunicadoras que todas nós somos e inspiradas nesse apocalipse comunicacional que foram as eleições, hoje nós queremos conversar sobre o futuro da informação. Mas quem vai conversar? Meu nome é Bruna Monteiro, sou sócia fundadora da Altabox Marketing Digital. A gente trabalha com comunicação como um todo, ajudando as pessoas a se expressarem de forma autêntica e que faça sentido para elas, realmente evoluindo a sua comunicação e os seus negócios. Trabalho como videomaker, trabalho muito no audiovisual e eu tô aqui para trazer BO mesmo. Oi, eu sou a Kika, publicitária raiz, especialista em branding, a louca da linguística e mãe de um verdadeiro espécime da geração Z. Oi, sou a Poli Lopes, jornalista, doutora em comunicação e cultura, consultora de presença digital para marcas e pessoas, uma cachorreira confessa, louca da papelaria e fã de histórias de terror. Louca da papelaria também sou. Vamos criar um clubinho então? Vamos Vamos criar um clubinho. Quem não é, né? Quem não é louco da papelaria? Aliás, se alguém quiser nos patrocinar aí de papelaria, estamos aceitando. A gente bota aqui as coisinhas. Aceitamos mimos de papelaria. Mas então, bora pra pauta, né? Lá atrás, o comunicólogo, o escritor Humberto Eco, viralizou com uma frase, que ele afirmou lá pro jornal La Estampa que as redes sociais dão o direito de falar a uma legião de idiotas, que também foi traduzida como uma legião de imbecis, que antes só falavam em um bar depois de uma taça de vinho, sem preocupar a humanidade. Eu não tô aqui para dar razão ou não para ele, então é esse o meu objetivo, mas eu trouxe essa frase para abrir a nossa conversa, porque essa frase também fala de acesso à informação e às ferramentas de comunicação. A gente viveu e continua vivendo uma democratização digital, especialmente relacionada com a facilidade de compartilhamento de conteúdos informativos. Começou lá na época dos sites e por e-mail, depois foi para os blogs, para canal de vídeo, para as redes sociais, e esse aumento desses canais de divulgação dessas informações, ele aumentou exponencialmente, não só a quantidade de informações que circulam, mas não foi proporcional o aumento da preocupação com a qualidade do que é compartilhado. E eu queria saber, vou jogar para vocês, como é que vocês enxergam isso? Bom, primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender, e eu não sei, para nós eu acho que parece óbvio, mas eu percebo que nem todo mundo se dá conta, é que a gente vem de uma era em que a informação, ela era não apenas filtrada, mas ela era também categorizada. Então, antes da internet, né, quando existia a televisão, existia o rádio, existia revistas, existia os meios de comunicação, a gente tinha a informação separada em caixas, né? Isto é publicidade, isso é notícia, isso é opinião, isso é um entretenimento. Quando o conteúdo ele passa para a mão das pessoas comuns, né? Ele sai do poder da mídia, ele passa para a mão das pessoas comuns. Se alguém me contasse isso há 20 anos atrás, eu ia achar um sonho, né? Toda a comunicação na mão das pessoas. Perdem-se os filtros, perdem-se os parâmetros e perde-se a categorização. E entra tudo num caos, né? Num grande caos. E eu me pergunto se todas as pessoas elas têm noção de fazer de entender isso. Que hoje a gente vive num mundo de caos informativo, né? De que está tudo misturado. E eu percebo que algumas pessoas elas não conseguem diferenciar, às vezes, o que é um conteúdo de entretenimento de um influencer, o que é uma notícia, o que é uma campanha, o que é uma publicidade, o que é um fato de o que é e o que é uma opinião. E mesmo o fato, ele também, quando ele é narrado, ele já vem todo carregado de viés, né, de subjetividade. E aí, isso me faz lembrar, uma vez eu vi um vídeo do Spartacus, aquele rapaz que ele fazia uns vídeos no Quebrando o Tabu, mas ele é doutor em comunicação, né?
E ele um dia falou uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, que a gente vive uma era que tudo isso ainda é novo. Todos nós ainda estamos nos adaptando a isso. Então, por exemplo, quando a humanidade inventou o cinema, né? Os irmãos Lumière lá fizeram as primeiras sessões de cinema, que as pessoas iam assistir o cinema, aquela imagem de movimento, as pessoas ficavam enjoadas e passavam mal. Tinha medo. Ou tinham medo, porque elas não entendiam que aquilo... que o nosso cérebro, o cérebro das pessoas não estava preparado para aquilo. A mesma coisa quando começou a existir a imprensa, né? O jornal impresso, e existia a notícia, existia a publicidade, e começou a ter as propagandas, né? Então, se saía no jornal a propaganda do elixir milagroso que cura furúnculo, frieira, dor de cabeça, dor de barriga, não sei o quê, as pessoas acreditavam piamente naquilo ali. Por quê? Porque estava escrito no jornal. E as pessoas não sabiam bem separar que aquilo era uma publicidade, era um material de venda e não era uma notícia. Assim como elas não sabem hoje. Porque a gente tem isso com os publis, por exemplo. Exatamente. Eu sou influencer de saúde, eu sou criadora de conteúdo da área da saúde, mas eu não tenho uma formação técnica, então aí eu vou lá, sou paga por alguém para dizer que eu estou tomando isso aqui e isso aqui vai fazer milagre, vai emagrecer, vai resolver furúnculo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu trato isso como uma informação, como uma notícia. Quase como uma verdade, eu né? vendo como uma notícia, mas na verdade eu tô sendo paga para aquilo. Então, mas aí também entra uma questão que eu acho que vai tomar muito da nossa pauta ao longo de hoje, que é a questão da responsabilidade, né? Uhum. Que, teoricamente, todos os influencers, artistas, pessoas que vão fazer um conteúdo divulgando alguma coisa, tem que ter ali o escrito que é uma publi, né? Ou que é um anúncio pago, ou ter a hashtag publi, que isso pelo menos já dá uma noção pro público de que aquilo ali não é simplesmente ela dizendo porque ela quer, mas porque ela foi paga para aquilo ali, que tem mais coisas naquilo ali. Mas voltando ao que a Kika tava falando, eu acho que é muito isso. Acho que a gente tá num período muito transicional, assim, das coisas. Tentando entender as novas caixinhas, tentando colocar as coisas de uma nova forma. Porque os meios tradicionais estão tentando se adequar e se reinventar, né? Eu era uma pessoa que amava ler revista. Amava ler revista. E hoje as revistas, são muito caras. De tu comprar uma revista ali é R$25. Normalzinha, nem edição de colecionador de não sei o que. Não, uma edição mensal ali é R$25. Porque mudou todo o esquema. Mudou a forma de produção. Mudou os anúncios, a forma de ganhar dinheiro. Porque são negócios, precisam ganhar dinheiro. Não é só fazer a revista por fazer, né? Então, tudo tá tentando se reencontrar. E nisso, alguns estão tendo êxito, outros nem tanto. Daí a gente quase volta pra pauta do primeiro BO ali, de se adequar a novos tempos, né? Alguns conseguem disso com mais agilidade, estão conseguindo encontrar seu lugar, outros nem tanto. E ao mesmo tempo a gente tá aqui, a gente, daí digo como pessoas comuns, né? Não como donos dos meios, assim, no meio desse fogo cruzado, assim, né? Tentando se entender. E aí entra também a nossa responsabilidade, que é uma das coisas que eu queria trazer, como consumidor, de a gente conseguir ter um olhar crítico para aquilo que a gente tava vendo. Na minha frase inicial eu trouxe isso de cuidado com o Zap, cuidado com o site, cuidado com tudo. Vamos averiguar essas notícias, vamos averiguar da onde vem, se aquilo tá certo. Nem sempre a gente vai conseguir ter certeza, mas vamos pegar uma notícia, vamos ver se a gente encontra ela em outros veículos, isso já nos dá mais confiança. Vamos verificar a origem daquilo ali, vamos verificar, vi a influenciadora falando daquilo ali. Tá, mas eu realmente acompanho ela, eu já vi ela falando sobre outros produtos, outras coisas, sobre estilo de vida, será que ela é confiável? Eu consegui me conectar de novo. Aí a gente falou no episódio. Ao mesmo tempo, a gente pode sempre estar sendo um pouco manipulado, mas se a gente se esforçar um pouquinho para observar as coisas, a gente já vai conseguir tirar alguns que são facilmente vistos como lixo, tirar do nosso radar, né? Eu entendo que isso que tu falou, né? Do checar, do ter responsabilidade, Só que isso é uma questão ética e, como a gente até falou no outro episódio, a ética, ela tá cada vez mais subjetiva. Sim. Então, por exemplo, uma revista, né? Tu falou da revista. Uma revista, programa de televisão, demanda uma grande energia para ser produzido, né? Uhum. Tu precisa gravar, tu precisa ter pessoas que vão aparecer, tu precisa ser uma pessoa que vai fazer uma redação. Uma revista precisa ser impressa, um programa de TV ele precisa ser veiculado. Para um programa de TV ou uma revista acontecer, ele precisa de um grupo muito grande de pessoas trabalhando, e este grupo e todos esses passos que esse conteúdo seguia,
ele vai passar por diversas subjetividades. Essas diversas subjetividades, elas vão filtrando umas às outras, para que lá na ponta a gente tenha um conteúdo que ele seja mais neutro. O mais neutro possível, apesar de a gente saber que neutralidade total não existe, né? Que na mídia, sim, há viés. Mas mesmo que haja viés, há todo um caminho percorrido que vai checando essas subjetividades. Quando eu venho para a internet, todos esses passos, eles deixam de existir. Porque o conteúdo é feito por uma pessoa, que aquela pessoa cria, ela produz, ela publica, ela veicula aquele conteúdo, tudo a partir de uma única subjetividade. E aquela subjetividade dela vai se conectar com outras que ela vai encontrar ali, porque o alcance dela ali é muito maior, então é muito mais fácil dela encontrar aquelas subjetividades parecidas com a dela. E aquilo vai formar uma energia que vai validar aquele conteúdo. Não interessa que conteúdo seja. Claro. Vai validar aquele conteúdo porque, tem várias pessoas acreditando nisso, então isso é verdade. Então, essa coisa de, tem que ter responsabilidade, também é subjetivo. No mito da caverna, tu tem pessoas dentro da caverna e tu tem aquele que sai da caverna e conhece a realidade, né? O que eu vejo que hoje são várias cavernas. Cada um vive preso na sua própria. E o lado de fora, qual é o lado de fora? Qual é o lado de fora certo? Ou é uma caverna dentro de outra caverna? Ou é uma caverna dentro de outra caverna. Então, é muito difícil. E eu não vou dizer que... Eu mesma, às vezes, me questiono. Será que eu estou louca? Ou será que eu é que estou na caverna e não estou vendo o que está acontecendo? Eu acho que só o fato de a gente já se questionar, ele já nos traz uma luz, né? Quem se questiona já está sendo iluminado. Porém, eu acho muito difícil de dizer isto é mentira, isso não é, porque mesmo eu tendo plena certeza de que uma coisa é mentira, a partir da verdade da outra pessoa, aquilo pode ser verdade. Então, enfim, eu acho um pouco assustador. A partir disso aí não há uma resposta para nada do que a Kika falou, porque agora todas nós estamos com um triplex alugado na nossa cabeça. Mas, ao mesmo tempo, claro que tudo isso se intensificou agora, mas são debates que já vêm sendo, né? Claro que o boom das redes não aconteceu de uma vez, então gradualmente foi se falando mais sobre isso. E realmente, com a polarização de tudo hoje tá tão polarizado, que realmente as pessoas vão encontrando os nichos que mais fazem sentido para elas. E o que me preocupa é o quanto realmente elas ficam presas nessas cavernas, nesses grupos, e ficam cegas às outras coisas, assim, né? Ao mundo em si, às outras opiniões. Até porque, mesmo que a gente não concorde com o outro, a gente aprende muito observando o olhar do outro, vendo o outro lado, né? Poli. Tô pensando. Tô pensando, a Poli ficou sem resposta agora. Ui. Como lidar? O que eu tô pensando em cima disso que a gente tá falando é que essa questão da caverna, dentro da caverna, e dessas diferentes perspectivas e do que é verdade pra alguém. Que eu trouxe a frase lá do Humberto Eco. Quando ele largou aquela frase a primeira vez, as pessoas ficaram muito indignadas. Tipo assim, por que tá me chamando de imbecil, não sei o quê? Quem é que disse que é tu? Né? Porque se a gente olhar pra frase, a frase vale pra qualquer lado. Exatamente, até pra mim ela pode valer. A internet deu voz para uma legião de idiotas. A internet deu voz pra nós que estamos aqui. Eu ia dizer, eu até ia problematizar até a questão dos podcasts. Hoje todo mundo tem seu podcast, todo mundo tá ali falando um monte de coisas. Por isso eu até achei importante, antes a Poli tava falando, não, a gente não precisa ler todos os tópicos, mas eu falei pra ela, eu acho importante porque aqui a gente traz dados, a gente traz coisas que a gente pesquisou pra estar aqui. Hoje todo mundo tem voz e nem todo mundo tá preocupado em verificar os fatos, em pensar no impacto que a sua fala tem. Pensar no impacto, né? Quando tu tem esse poder de alcançar... A gente sempre tem o poder de alcançar alguém, né? Por isso que eu falo... Todo mundo influencia alguém, Todos nós somos influenciadores, né? Nem seja pra minha rede, pra minha mãe, pra minha vizinha, pro meu cachorro. Influenciamos algumas pessoas. E no momento que a gente tá na internet, a gente vai influenciar um pouco mais. Nem que seja ter os 30, 50, 2 mil, 2 milhões de seguidores. Cada vez acho que mais, quando tu alcança mais pessoas, tu tem mais que pensar nessa responsabilidade do conteúdo que tu traz, assim, né? Até brinco e já devo ter dado esse exemplo, que eu adoro dar o exemplo da Anitta, né? Às vezes até na internet as pessoas, aconteceu tal coisa no governo. O que a Anitta tá fazendo a respeito? Por quê? Ela, além de costumar se posicionar muitas vezes por questões diversas, ela tem esse público que ela alcança e ela
tem a chance, e tudo que ela fizer vai impactar as pessoas, além da música dela, também vai impactar as pessoas, né? Quanto mais visibilidade tu tem, mais responsabilidade tu tem também com esse impacto, sabe? E isso eu acho que é o que as pessoas não param pra pensar no impacto que a tua fala tem sobre o outro. De novo, o que a gente falou no outro episódio. O teu comentário negativo, o que vai agregar na vida da outra pessoa? A pessoa tá fazendo a receita de feijão com arroz, daí tu vai perguntar se pode fazer na air fryer. Bom, ela tá falando que é pra fazer no fogão, ela tá fazendo que é com feijão e com arroz. De repente aquela receita não é pra ti, né? Se tu quer fazer na air fryer, pesquisa com outra pessoa, busca uma sabe? receita. Não, sou alérgica a feijão, tá bom, então ou tu bota lentilha ou tu não usa aquela receita. Mas aquilo ali não vai mudar nada, aquele teu comentário, sabe? Então, o importante é a gente ter momentos como esse aqui, é de talvez ajudar as pessoas a virarem essas chaves, assim, de pensar nesses impactos, assim, né? Porque realmente a responsabilidade, ela é subjetiva e tal, mas talvez nossos espectadores aqui, a gente consiga ajudar eles a pensarem também dessa forma, assim, no impacto que elas têm, né? Quando a gente fala no impacto, tem uma outra coisa que bate muito em mim, é a questão de... A gente não precisa ter opinião sobre tudo, gente. Chega de dar opinião. E isso é uma opinião, tá? Que fique claro. A gente tem primeiro essa questão de não se diferenciar mais o que é informação do que é opinião, de as pessoas terem dificuldade. E aí, a opinião vem carregada da subjetividade. Ela é ideológica, ela tem todo o nosso viés, tem toda aquela perspectiva da pessoa. Então, muitas pessoas usam a opinião como informação e baseiam nisso e propagam as ideias sem esse penso. Então, eu posso ter opinião? Todo mundo pode, óbvio. Não tô contra a liberdade de opinião de ninguém aqui. Mas não precisa falar pra todo mundo o tempo todo. Não precisa tornar isso público, assim como não precisa ir lá dar a tua opinião no vídeo da pessoa que fez o feijão com arroz, dizendo que tá errada a receita. Quando é opinião e fica claro que é opinião, né? Eu até acho que tá. Ok. Eu acho muito mais problemático quando as pessoas não entendem que é uma opinião e muita gente não consegue separar. Ou quando alguém usa uma informação falsa, que aí é uma informação, é uma mentira, disfarçado de opinião, né? E aí temos um caso, que não citarei nomes, mas citarei o caso que aconteceu esta semana, de um certo candidato a um cargo político que compartilhou uma informação falsa a respeito de outro candidato sem checar esta informação. Foi descoberto, enfim, né, a mentira, a farsa, e quando esse cidadão que publicou esta mensagem falsa foi questionado, o advogado dele disse que era livre expressão do pensamento, sendo que o que ele publicou foi uma informação falsa, não foi uma opinião. Então a opinião, mesmo que ela seja horrível, né, ela ainda é uma opinião, ela não vem disfarçada de fato. Fato é uma coisa e opinião é outra. Quando a pessoa traz uma informação e ela coloca essa informação como um fato, no caso desse cara, ele fez isso para ganhar vantagem e prejudicar o outro, né? A questão da responsabilidade, nem responsabilidade mandou lembrança ali, né? Não teve ética, não teve responsabilidade, não teve nada. Mas eu percebo que mesmo quando a farsa foi desfeita, ainda haviam pessoas insistindo que aquilo era liberdade e livre expressão do pensamento. Eu acho que esse é um grande problema que a gente vive hoje, né? Que acho que também é outra coisa que vai permear muito a falta de consequências no mundo que a gente vive, né? Não só consequências, talvez jurídica, vai ser preso, vai ser reabilitado, essas coisas e tal. Mas no sentido de... ele não é prejudicado. Essa pessoa faz 1, 2, 3 mil mentiras, e não tô falando dessa pessoa em específico, tem mas várias, né? Várias, a gente tem muitos exemplos não hoje. Não foi um que fez. Foi só muitas figuras hoje carregadas disso que não recebem consequências disso, porque ainda são endeusadas, ainda são vistas de uma forma que não faz sentido, não faz nenhum sentido pra mim. Eu não consigo compreender. Mas vamos tentar compreender. A Poli falou pra mim um negócio no carro, Poli. Por que a pessoa, mesmo quando a verdade tá posta, quando a mentira está desmascarada, por que as pessoas continuam insistindo naquilo? Tu falou do medo. Não, o que eu ia falar, eu queria comentar aqui, que complementa isso, essa questão da opinião, tá? Essa opinião, ela vem carregada de raiva. E é por isso que eu falo, que não precisa dar opinião o tempo todo, porque nesse momento polarizado que a gente tá vivendo, e não só na questão da política, mas
De tudo, né? De tudo. Tudo tá com dois pesos. E quando eu vou dar a minha opinião, muitas vezes ela vem carregada de raiva. E essa raiva, ela ofende e ela passa, muitas vezes, dos limites, não só éticos, mas dos limites legais. Não, que é aquilo que a gente falou na outra vez. Qual é que é o limite da liberdade de expressão? Que daí a gente ficou nessa discussão no episódio passado. O limite, pra mim, é a inverdade, é a mentira. Sim. Né? Mas tu tá botando aí um outro limite, que é o limite da opinião. Porque a opinião, ela não é um fato. A opinião, ela não é mentira ou verdade, Sim. né? Ela... Eu falei que eu não sei. E essa opinião vem carregada de um tom de informação. E Esse é essa o problema, opinião, né? ela vem, às vezes, construída em cima das mentiras. E isso que é problemático. Algo que faz sentido para as pessoas continuarem indo atrás, seguindo essas pessoas ou não dando consequências para essas inverdades, assim, eu acho que vem de um lado até de um texto, a Poli também mandou na sua newsletter falando sobre exaustão. Eu acho que por um lado as pessoas também estão tão cansadas de certas coisas, até cansadas de problemas mesmo, de traumas do passado, de A ou de B, que daí buscam ir para um lado completamente oposto a isso. Então, mesmo que seja fundado em mentiras, tudo bem, eu só quero me afastar daquele outro lado, então eu vou ficar aqui, mesmo que não seja perfeito, eu vou ficar aqui. Então eu acho que às vezes as pessoas estão tão cansadas de certas coisas, ou estão tão traumatizadas. A gente vive num mundo que é tão acelerado, é tão intenso, em que não há espaço pra gente conversar, pra gente ter sentir nossos sentimentos, pra gente conseguir evoluir as coisas. A gente vive tão preso numa roda de produção que talvez isso impacte, por um lado, a forma como a gente lida e aceita, não, a gente não, nós três, mas a gente como sociedade, Sim. lida e aceita certas coisas e permite que elas continuem acontecendo. Então, talvez venha um pouco disso, assim, sabe? Então... E essa exaustão, a aceleração, a questão da tecnologia que nos joga coisa o tempo todo, ela vem também... Tem essa questão que é o que a gente estava falando, do medo. Eu recebo um negócio. Normalmente, essas notícias, ou opiniões, ou informações, ou seja lá o nome que a gente vai dar para isso chega no WhatsApp da pessoa carregado de um tom de pânico. Elas vêm exatamente para gerar pânico, seja pânico físico, por exemplo, a clássica notícia de soltaram todos os presos, né? Saidinha de Natal, cuidado, guarde sua bolsa. Vacina com chip. Sim, vacina com chip. A Heineken com metanfetamina, sabe? Tem várias coisas, várias notícias que chegam que elas geram esse pânico. Pode ser um pânico moral, pode ser um pânico real, né? Tipo essa questão da saidinha de Natal. Então, tu lê aquilo te assusta, tu passa adiante. Porque tu fica com medo, porque tu fica com raiva. Ela gera emoções muito fortes. Ela trabalha muito bem com as emoções. E daí, quando tu recebe e tu fica com medo, tu não te importa se é uma opinião, se é só um link aleatório, se é um vídeo muito do vagabundo que tu olha e tu vê, tipo, nossa senhora, até eu faço isso aqui em casa. Tem sabe? uma outra questão que eu tava me dando conta, as pessoas mais idosas ou as pessoas com menos desenvoltura tecnológica, né? A pessoa recebe um WhatsApp e repassa, essa pessoa não sabe checar a informação. Não. Ela não sabe nem procurar no Google. Então, o WhatsApp é a única forma de comunicação que ela usa. Ela não sabe checar. Então, isso também é um problema. Porque, e tá nesse bolo que eu disse que as coisas estão todas misturadas. Sim. A pessoa não tem noção. E daí, às vezes, a gente não se dá conta, né? Do quanto os seres humanos comuns, às vezes, eles são rasos, assim, de procurar a solução para os seus problemas. Mas as pessoas, elas não sabem checar a notícia. Um dia eu recebi um desses aí que tu explicou, né? Desse tipo de vídeo da minha sogra. E eu acho que ela mandou errado pra mim, porque ela sabe que eu vou, não dá pra mandar pra não dá pra mandar pra mim. E aí eu disse que eu respondi assim, eu fico triste que tu ainda acredita nesse tipo de coisa, né? Só que depois eu me dei conta que ela não sabe checar. Como lidar quando tu tem uma legião de pessoas que elas não têm as ferramentas disponíveis para fazer esse filtro, mas elas estão expostas a um mar de informação
que elas não vão saber como filtrar ou categorizar. Daí a gente tem os básicos, até pegando mais da internet, sim, né, que a gente vê todo mundo falando os embates de churrasco de domingo, né? Mas aí acho que é uma questão de a gente conseguir alcançar o outro, ouvir o outro, né? Hoje até minha psicóloga falou assim, hoje todo mundo quer, e a gente já falou isso aqui também, né? Todo mundo quer falar e ser ouvido, mas ninguém quer ouvir, né? E não só escutar, ouvir, absorver aquilo ali. Então, acho que olhar com um afeto para aquela pessoa ali, pra tua tia, pra tua vizinha, pra tua avó, e ver ali que talvez ela não tenha essa capacidade, esse conhecimento, e ela até talvez vai jogar no Google, notícia tal, aí ela vai ver tantas coisas ali, ela não vai entender, daqui a pouco tem 2, 3 notícias, aquilo ali, pra ela, o que aquilo ali vai dizer? De a gente conseguir olhar com empatia pra isso, talvez nós, que temos essa maior articulação, e conseguir alcançar o outro nisso, assim, sabe? Porque daí a nossa primeira reação é, ai, pai, como é que tu vem falar isso aí? Nada a ver. Tá, mas tipo, o que eu posso fazer? Como que eu posso me comunicar com aquela pessoa? Porque às vezes só porque é do lado oposto da polarização ali, ou porque é uma coisa que eu não gosto de ouvir, ou porque não é verdade ali, eu já vou com unhas e dentes defender o meu lado, mesmo que eu esteja, entre aspas, certa, né? Mas o quanto mais querer ter certeza do que ouvir o outro. Exatamente. Então, o que eu posso fazer pra tentar alcançar o outro? Não é necessariamente mudar a opinião dele, mas mostrar o outro lado. Mas isso de buscar, que tu tava falando, de buscar, tipo, recebi o vídeo, vou pesquisar, vou tentar ver se é verdade ou não. A gente tem um problema, né, que... Nossa, isso é um problema. Como se o resto não fosse. A gente viveu um momento muito grande e continua vivendo ele, porque ele não está concluído, digamos assim, que é a questão da inclusão digital. Então, as pessoas terem acesso. Sim. Agora, a gente tem um problema maior, que é a questão... Que é a maldita inclusão digital. Não, que é a falta de letramento. Exatamente. Que é não saber usar, a gente tem acesso. A inclusão digital aconteceu antes de haver um letramento. Antes, o brasileiro ainda é um analfabeto funcional, mas ele tá ali com o celular na mão. Sim. Recebendo. E enviando, não só recebendo e enviando propaganda, e né? espalhando o negócio. Então... Recebendo, se assustando e passando adiante. Sem parar pra ver. E só pra complementar também que tu falou que muitas vezes essas notícias, essas coisas têm base no medo, mas em algum ponto, mesmo que seja de um ponto muito a bublé das ideias, tem alguma relação com a verdade. Né? Tem alguma coisa ali, tá? Ali saidinha dos presos, tá, realmente há uma saída. Tá, mas aí vão lá e uma manchete sensacionalista, daí na internet que é o tal do clickbait, né? Que vai embelezando, endeusando com seus vieses pra alcançar as pessoas e daí vira uma enganação, né? Tem uma outra coisa que eu acho importante a gente destacar. E o que acontece? A gente tem duas coisas. Por exemplo, teve um vídeo que eu recebi. Que a pessoa foi lá no mercado e filmou os chocolates, dizendo, olha aqui, tem plástico no chocolate. Aí o que acontece? Daí tu vai lá, pesquisa, tu encontra lá no Aos Fatos, por exemplo, ou no boato.org. Nunca vi um cientista. No boato.org, explicando que precisa constar no rótulo, na embalagem, pode conter tal coisa, daí dizia o nome do elemento lá que eu não lembro, porque este elemento está na embalagem. Então, como o chocolate tem contato com a embalagem, mas não é que ele tem... Era látex, eu acho. Que tem o elemento na fórmula do chocolate. Eles não estão usando borracha. E não é que caiu uma borracha dentro do chocolate. Não, é que contém na embalagem, então pode estar contaminado. Mas não tá na fórmula, não é milhões. Só que assim, isso aí, a pessoa que foi lá, olhou, leu, nossa, ficou chocada, fez um vídeo e o vídeo viralizou. Isso é uma coisa. Agora, a gente tem as outras coisas, que é olhar para uma informação e inventar uma mentira e usar uma rede de distribuição de grupos de WhatsApp para propagar aquela mentira com uma intenção de prejudicar alguém. A gente tem duas coisas diferentes. Sim. Né? E a gente não diferencia isso no dia a dia, que é a questão quando é mal intencionado, de fato. E eu não tô falando só de política, eu tô falando de qualquer coisa. E quando é só da vaidade ou da ignorância. Sim, a pessoa viu, pensou, ficou chocada, fez um vídeo. E eu vou mais longe até pra juntar com uma outra... Quase um outro tópico que eu queria trazer. Hoje, daí, a fulaninha vai lá no mercado e faz esse vídeo. Tá? Sobre uma coisa que ali pode conter. É um fato que pode conter por conta disso. Mas aí ela fez a interpretação dela, né, em vez de ser objetiva e pesquisar.
E hoje também tem muito veículo de notícia que daí pega o vídeo que bombou pra eles bombarem também e compartilha. Consumidora viraliza por não sei o quê. Aí ao mesmo tempo eles estão dando também não checam, eles não vão lá dizer se é verdade ou não. Compartilhando aquela informação. E daí ele ajuda a espalhar mentira. Ajuda a espalhar isso sem dar o contexto que eles poderiam realmente se aproveitar daquela viralização para agregar a informação que o sujeito ali, que não teve a sua responsabilidade, foi lá e publicou, né? Mas não, eles vão lá e deixam nesse nível raso. Por quê? Porque daí outro tópico que eu queria trazer. A gente vive nesse mundo tão acelerado e essa pressão tanta de produzir o tempo todo, que até nós, como consumidoras, sentimos isso, que daqui a pouco, eu leio tanto e uma coisa é tu compartilhar, beleza, mas daqui a pouco tu sente uma pressão que tu tem que divulgar, tem que dar a dica do livro, tem que fazer aquilo ali. E ao mesmo tempo, há essa pressão sobre os veículos, né? Tem que estar produzindo o tempo todo, tem que estar no top, tem que dar notícia antes do outro, tem que fazer ali, tem que daí, cadê os números? Os veículos de comunicação também precisam ter ali, também precisam viralizar, também precisam ter seus números, né? E aí, daqui a pouco, nisso se perde a preocupação com essa responsabilidade de verificação de fatos, de realmente ter a pesquisa, porque tem essa obsessão, essa preocupação por também estar na frente e viralizar como qualquer zezinho, né? Só deixa eu pegar mais café. Também quero pegar mais café. Todas pegam. Então, se hoje todo mundo pode ser criador de conteúdo, né? Ter o seu canal de comunicação, postar informação e pode veicular informação. Como é que o jornalismo profissional, que custa dinheiros para ser produzido? Porque uma informação, uma notícia veiculada por um jornal, ela tem uma série de recursos que precisam ser ativados para aquela notícia ser noticiada, né? Sim. Precisa ter um jornalista, que é uma pessoa que recebe um salário, de preferência que seja diplomada. Então essa pessoa não recebe um salário qualquer, ela tem que ser bem paga. O jornalista que tem ética, tem formação, que ele sabe respeitar os parâmetros do jornalismo. Tu precisa ter uma pessoa que vai lá captar uma imagem. Precisa ter a pessoa que faz os materiais de edição. Que faz a edição. A pessoa que cuida do site. A pessoa que vai checar. Então, tem todos esses recursos que precisam ser ativados para produzir uma notícia de fato, uma notícia profissional. Isso custa dinheiro, né, para fazer. Um criador de conteúdo independente, uma pessoa que tem um canal de notícias independente, ele não precisa nem falar aqui em fake news. Podemos falar só em a pessoa que replica. Sim. Que não produz, mas replica. Para ela custou R$0. Enquanto isso, o jornalismo profissional, ele tá ali penando, porque a gente sabe que tá penando. A gente está vendo a imprensa penando. A gente tá vendo os repórteres que hoje saem com um pau de selfie. Ele não tem nenhum câmera mais, às vezes. Ele tem que captar, ele tem que fazer tudo, né? Tem que fazer um roteiro, tem que fazer tudo. A gente sabe que nos canais de imprensa mais conhecidos, os jornalistas tiveram baixas de salário. Eu percebo na televisão, em alguns canais, que era onde a gente tinha mais refinamento, de jornalistas já muito mais amadores, que cometem erros de português, por exemplo. Né? A gente percebe que o jornalismo está decaindo para acompanhar esse conteúdo independente. Existe um jornalismo não profissional na internet que não custa para fazer, que não precisa de recurso financeiro, e ele está sobressaindo ao jornalismo profissional. Hoje os veículos, eles têm essa pressão de estar em primeiro lugar, estar produzindo tanto, que aí se perde um pouco até da qualidade disso, porque eles têm essa mesma pressão de estar competindo com o viral do momento e com o público que está ali fazendo a noticiazinha. Mas ao mesmo tempo, para um negócio virar negócio mesmo, né, talvez vai ter o Zezinho ali que vai continuar com esse portal amador ali só fazendo bagunça. Mas se esse cara quer tirar dinheiro disso, claro que tem como continuar fazendo. Mas ele vai ter que injetar, vai ter que construir um negócio. E aí muitas chances de se profissionalizar. Aí eu vou até usar um caso que é muito debatido, não vou dar nomes, mas tem um jornalista lá de Novo Hamburgo que surgiu mais ou menos nessas, né? Até, né, tinha muita
gente que tem hate ali, começou fazendo de uma forma amadora notícia e conteúdo, mas hoje já tem equipe, tem profissionais, tem jornalistas, virou um portal de conteúdo, virou um Mas negócio. ele não replicava as notícias. Ele sempre, mesmo que Sim, era não amador, tô falando, ele ia atrás eu da não notícia. tô comparando ele com essa questão, tô falando, tipo, mas mesmo assim, era um Sim. jornalismo amador. Mas aí, ou seja, eu tô dizendo que há a possibilidade de criar-se esse caminho, sabe? E aí, de juntar esses dois lados. Porque uma coisa que eu acho algumas coisas que eu acho interessante ao mesmo tempo, né? Gosto de ver a paz mundial, ver os lados bons das coisas, é que tem essa possibilidade de inclusão, né? Porque essa pessoa, que, de novo, eu não tô dando ele como exemplo de coisas ruins, mas de um amadorismo que se tornou mais profissional, consegue acompanhar, alcançar a massa. É a pessoa que chega na notícia por WhatsApp, que chega na notícia no Facebook, de pessoas que às vezes não têm essa... não costumam muito acompanhar outros veículos, talvez até por outras coisas. Já se frustraram tanto que nem querem ficar olhando a notícia do mundo, mas ali estão por dentro da notícia da sua cidade, do seu bairro, estão vendo as coisas e acabam, querendo ou não, um pouco engajados na sua comunidade por conta disso, né? E querendo ou não, outro ponto que eu acho legal é que a gente pode fazer parte disso, né? Eu tava na estrada e aconteceu uma situação ali, eu posso registrar aquilo ali, posso enviar pra rádio, pro jornalista, pra comentar sobre o que tá acontecendo, posso colocar no Waze, que seja, que houve o acidente, e com isso, e gerando essa rede de informação que ajuda o outro, sabe? Então, há esse pequeno, sei que não é todo mundo que faz bom uso dessa forma, mas há essa possibilidade, né? Então, por isso também acho que a gente tá nesse período transicional, de que as coisas podem encontrar um bom lugar para coexistir, sabe? Quando eu falei ali antes em jornalismo profissional, talvez eu não me expressei bem. Esse caso que tu traz, pra mim, ele é um exemplo do novo jornalismo. Ele é o novo jornalismo adaptado aos dias de hoje. Sim. E pra mim, esse exemplo, e eu vou falar aqui que é o Dudu News. Sim. O Dudu News, ele é um exemplo para as mídias antigas. Sim. De como elas têm que atuar hoje em dia. Total. Que ele sempre produziu a notícia dele. Mesmo que ele era amador, ele Sim. sempre produziu a notícia e ele não replicava dos outros. Então, pra mim, ele já nasceu valendo. Ele já nasceu valendo como jornalista, mesmo não sendo profissional. Ele já nasceu com uma ética de estar no momento da notícia. E eu entendo ele como um exemplo para os canais de mídia tradicionais de como se deve fazer o jornalismo hoje em dia, que é esse jornalismo próximo que tu falou. Sim. Que é esse jornalismo que está dentro da comunidade. E ele consegue fazer uma coisa que eu vejo grandes canais de mídia não conseguindo fazer, que é se rentabilizar dentro desse novo formato de jornalismo. Sim. Por exemplo, na época da pandemia, chegava a me dar um nervoso, porque ao mesmo tempo que a gente estava recebendo um monte de notícia torta pelas redes sociais, quando eu lia uma manchete de um jornal, e eu ia clicar na notícia e não conseguia ler, porque tinha que pagar. Paywall, né? Então, ainda os jornais tem esse modelo de tu ter que pagar pela informação. Tem que ser assinante. Tu tem que ser assinante pra ter informação. E isso é um modelo que não funciona mais hoje em dia. Que hoje, pra tu ser o ser assinante é pra tu ter coisas a mais, pra tu Exatamente. ter mais benefícios, né? Tanto que a gente fala, hoje até eu falo pros clientes, vamos pensar na tua esteira de produtos, né? O teu conteúdo inicial é o gratuito, que tu pode ser o teu gratuito e tu dá na internet. Ou seja, construa algo na tua rede pra tu conseguir trazer informação, conteúdo, se vincular com as pessoas, pra daí sim tu ter o direito de poder cobrar ela de alguma coisa, né? Exatamente, mas eu vejo que esses jornais, principalmente e todos, tradicionais, eu não tô falando né? nem do sordo de Novo Hamburgo, os Não, grandes sim. jornais, eu percebo que eles ainda acreditam no mundo que as pessoas... tem ainda pessoas que pagam a assinatura, né? Só que assim, qual é a função primordial do jornalismo? É informar. Eu entendo que a função ética do Sim. jornalismo seja informar. Quando eu tenho uma realidade que várias notícias tortas circulam Sim. e o jornalismo sério está ali querendo cobrar para dar a notícia de verdade, eu acho que isso não cabe mais no mundo de hoje. Eles Não, têm que se total. atualizar, eles têm que achar outra forma de se e assim, Essa é a grande crítica que eu vejo, por exemplo, pegar um exemplo, no Blue Sky. A gente compartilha um link de uma notícia, que seja Folha, Estadão, Zero Hora, qualquer um. E é um assunto de interesse público master. Tipo isso, enchente, pandemia.
Furacão. Aí as pessoas vão lá e só começam assim, tipo, ai, pena que não dá pra ler. Porque exatamente. E aqui o que acontece? Elas não leem. Elas E não aí- vão pagar pra ler. Elas E não aí vão tu ler. também afasta quem tem interesse. E aí é isso que eu falo. Daí a pessoa tá com interesse, não consegue dela, vai recuando e vai facilitando o quê? A alienação. E aí ela vai o se informar por desinteresse. onde? Pelo que ela recebe no WhatsApp. Exatamente. E aí ela vai repassar aquilo que tá no WhatsApp que necessariamente É que daí eu acho a gente que... não sabe qual é o filtro que teve. Então eu vou me informar pelo Zezinho que tá fazendo um post sensacionalista no Instagram, ou eu vou me informar pelo jornal que tá me cobrando? Sim. É que tem que... os veículos tradicionais têm que conseguir encontrar o meio termo de... Bom, então rentabiliza de outras formas, como hoje está na internet, com conteúdos de gastronomia, de moda, de cultura, de estilo de vida, pra tu conseguir ter dinheiro e não precisar cobrar pela notícia principal importante, que tem esse objetivo de ajudar a população, de informar a população, né? Eu vejo que alguns canais estão um pouquinho mais na frente que outros, né? Os próprios canais de TV. Ali tu vê que tem, tipo assim, a Globo se adiantou, né? No streaming. Agora a gente tem ali o SBT, acho que tem. Sim, tá lançou. Tem Já mais lançou. algum? Lançou o SBT. Tem mais algum? Acho que não, né? Só a Globo e o SBT que tem. A Record eu streaming. não lembro se tem. A Record eu não Acho lembro que se não. tem. Mas enfim, mas Eu acho que eles têm aplicativo pra eles assistir têm online, mas... a própria Zero Hora se atualizou. Mas ainda assim, eu vejo que essa mídia tradicional, ela tá muito atrasada. Principalmente nesse quesito de se rentabilizar. E aí eu acho que tu tem que falar esse parágrafo que foi. Fala aí, meu! Na primeira edição de outubro, a Isso. News do Farol Jornalismo trouxe um texto discutindo como é que o sim. Google e a Meta prejudicaram a mídia local nos Estados Unidos. E daí a gente, tipo, os dados são dos Estados Unidos, mas a gente Sabe olha, que é pro mundo inteiro. é pro mundo Claro. inteiro. O domínio que essas grandes empresas, as Big Techs, têm do mercado de publicidade online levou ao fechamento dos jornais locais. Porque o formato de mídia deles canibaliza. É muito mais barato anunciar na Meta e alcançar muito mais pessoas do que anunciar no jornal, na revista. De 2005 até 2022, a receita dos jornais americanos caiu de 50 bilhões para 9,8 bilhões. Né? Enquanto as outras duas aumentaram os lucros. É um número assustador isso, porque daí a gente pensa, como vai se sustentar? E aí o pessoal fica preso, como tu estava falando, nessa questão da assinatura e cobrando pelo acesso, ao invés de olhar para o ecossistema de internet, como ele funciona e pensar, construir comunidade. Que eu vejo que essa mídia tradicional, ela acabou caindo o nível pra ela conseguir competir com essa mídia não Mas por formal. quê? Mas por que precisou baixar o nível? Porque do alto do seu cavalinho branco, as mídias tradicionais tão absolutas não estudaram o mercado, não observaram as mudanças, o avanço, a É uma tecnologia. arrogância, né? Uma arrogância do alto, porque assim, o que eu vou falar agora vale, de novo, pra psicóloga, pra loja de biju e vale pra Zero Hora, né? Que é, onde está o futuro do teu negócio? O que está acontecendo hoje? Quais são as coisas que estão acontecendo no mundo e as coisas que estão acontecendo contigo que impactam e podem vir a favor ou contra o teu negócio? Que eu acho que foi isso que faltou e foi fazendo com que eles fossem perdendo dinheiro, não investindo. E aí virou uma bola de neve ao ponto de onde chegamos hoje. Se lá atrás, ó, de 2005 a 2022, daí vamos supor, 2005, 2006, 2007. Teve Pô, tempo, né? já teve uma... Tá caindo o faturamento. Tá caindo. O que a gente vai fazer? Ah, Vamos esperar o mundo voltar pra trás. Vamos mudar o nosso banner. Vamos fazer isso aqui. Não, sabe? Então, olha o grande período que essas coisas aconteceram. Como negócios poderiam estar à frente, poderiam ter tido à frente, não ter tido tanto prejuízo, quanto que hoje a falta que eles fazem impacta a população. E são duas coisas, que a gente tá falando da rentabilização, mas a gente precisa olhar que pra ganhar dinheiro tu tem que ter relevância. Sim. E aí entra a conversa que vocês estavam tendo e eu fiquei esperando a minha vez de falar, sobre o Dudu News. Os veículos precisam entender que, principalmente, rede social é relacionamento. Relacionamento passa por autenticidade, passa por uma leveza, passa por um ser de verdade, ou estar no local. Então vamos pegar até a Globo como exemplo. A Globo tem lá aquele padrão Globo de jornalismo, que o cara vai parar, ele vai segurar o microfone de um jeito, ele vai se comunicar de um jeito. Sim. Isso pode valer pra TV? Pode. E se quando é diferente na TV, se a gente assiste, seja pelo streaming, mas eu digo, a matéria do Jornal Nacional, quando ela é diferente, a gente estranha. A gente acha ok quando é no Profissão Repórter. Porque o Profissão Repórter permite essa mudança. Por exemplo, é como quando entrou o Thiago Leifert no esporte.
Que a forma como ele fazia o jornalismo dele, o jornalismo era muito diferente. E as pessoas ficavam tipo, isso não é jornalismo, não sei o que. Não, ele já era uma adequação de formato. É o Cazé TV. É o Cazé TV, nas Olimpíadas, ele já tinha esse formato que tu tá falando mais próximo, mais diferente, é o Pedro Scooby tendo apagões no meio da reportagem. Só que aquilo ali personaliza a coisa, não torna ela não profissional, não torna ela amadora. Sim. Torna ela mais adequada aos tempos modernos. Porém, às vezes pode dar um problema. Então, ali... Sim. Justamente por causa dos filtros. Dos processos do jornalismo. Então, ali teve um caso ali nas Olimpíadas que o Cazé TV teve um problema ali com uma fala inadequada de um jornalista, né? É nessa hora que a gente nota que aí faltou um pouquinho dos padrões do jornalismo. Né? Então, acho que, enfim... É que é encontrar esse equilíbrio, Exatamente, é encontrar esse Mas equilíbrio. o que eu vejo é assim, por exemplo, vou pegar a Globo como exemplo de novo. Anos atrás, repórter de diferentes regiões do Brasil não tinha sotaque. Hoje pode ter, digamos. Deve. Por quê? Deve ter, mas eles já fizeram já deram esse upgrade no negócio. Já viraram essa chave. E vamos também na questão da Globo, né? Hoje tu vê vários ali ex-BBBs como apresentadores, criadores de conteúdo. Por que é uma ótima jogada? Porque a gente já teve a oportunidade de conhecer aquelas pessoas, de nos conectarmos com elas, de sofrer, de rir com elas. A gente já teve essa oportunidade que outros jornalistas ali, que só estão ali, não tô... Né, mas ali, a gente, por essa busca por continuar esse padrão, a gente não tinha oportunidade de ter essa conexão. Então, o ex-BBB a gente já conhece, já se sente amigo, tava ali compartilhando a casa com eles. E aí, depois vai apresentar o programa, vira embaixador, vira ali, tem o jornalista, ele é o comentarista, vai sabe? Apresentar junto com o jornalista. Exato. Que consegue fazer um equilíbrio legal sem baixar. Mas pra ele estar ali, ele já passou por todos os parâmetros. Claro. Mas, né? mas eu tô querendo dizer que é um lado em que conseguiram trazer isso, né? E ao mesmo tempo também de repente na TV, por mais que vai evoluir, ter o modo Thiago Leifert, que é mais casual, talvez uma pegada de Cazé TV, beleza, mas algumas coisas talvez fiquem daquela forma, mas daí, como é que tu pode comunicar? A Globo como pode comunicar na internet? Como é que ela pode estar no TikTok? Como é que ela pode estar no Twitter, em outras redes, se adequando ao formato daquela rede, né? Porque, ok, televisão é aqui, boa tarde, boa noite, eu vim comunicá-los a respeito. E no TikTok, daqui a pouco, tu vai ter outro comunicador, outro profissional, que vai ter a linguagem daquele pra alcançar o outro público, pra alcançar o outro formato, né? Se só fizesse isso, já estaria bom. É que antes a gente falou das categorias, né? A gente falou opinião, notícia, né, tal. E daí tem a categoria entretenimento, e daí a gente tem a categoria do infotenimento. Sim. Que é exatamente... Tá tudo misturado. Que é encontrar esse ponto. Por exemplo, o É de Casa, ele é super essa categoria. Sim. Sempre tem o cara lá fazendo churrasco. Toda semana o homem tá fazendo churrasco, coitado. Dá até pena dele. Não dá, O próprio Fantástico, ele já era. Ele já tinha... Sim, e ele já traz isso desde sempre, que é o formato revista eletrônica. Mas tu sabia que era uma convenção nacional, tu sabe o tipo de conteúdo que tu vai ver ali naquela hora. Tu sabe que quando é novela, tu sabe que quando é Jornal Nacional, é notícia. Tu sabe que quando é programa do Silvio Santos, é entretenimento. E hoje, o que eu percebo é que, às vezes, nem a gente consegue separar o que é o quê. Isso é uma propaganda, isso é um entretenimento. E essa ficha, ela já me caiu faz tempo, que eu estava tendo alguma discussão que eu não me lembro na internet. E a pessoa me argumentou, ela me mandou para provar o que ela estava dizendo, um post de uma outra pessoa. E aí eu fiquei pensando assim, que era uma página de perfil de fanpage na época, né, do Facebook. Ele estava mandando como argumento e prova daquilo que ele estava dizendo uma fala de uma outra pessoa qualquer. E aí, porque na cabeça dele, estando ali na internet, era uma fonte. Né? Tá na internet, é verdade. Fonte, Facebook é uma fonte. Fonte internet. E aí, aquela página que ele me mandou era justamente... E era uma propaganda, era um perfil comercial daquilo que ele tava querendo me argumentar. E daí eu fiquei pensando assim, cara... Eu vou ter que explicar pra ele que isso que ele tá me mandando é uma propaganda? Será que ele não entendeu que isso aqui é um perfil comercial? Que ele divulga alguém?
Será que a pessoa ela não distingue? Para ela isso é uma fonte mesmo, né? Aí então eu vou mais fundo, tá? Como que a gente faz para a próxima geração ter esse olhar crítico? Como a gente faz para a próxima geração ter essa preocupação, sabe? Porque também é uma geração que daqui a pouco só... Eu amo TikTok, vivo no TikTok, tá? Mas tipo, daqui a pouco só cresceu nisso, né? Só E que também aí não vai ficar no mesmo lugar do velhinho que não tem Que esse... não tem clara essa separação da Exatamente. informação e do Então, entretenimento aí eu acho que a que é gente tinha, É digamos. uma preocupação pra mim que é maior de como que a gente vai pensar na continuidade daqui pra frente, né? Mas será que não vai ser essa geração que vai, talvez... Inovar. e achar o jeito? Ai, podia, né? Espero que sim. É que daí nesse lado eu não vou ser tão otimista porque, claro, em toda geração sempre tem estudos dizendo, essa geração é isso, essa geração é aquilo, sempre a próxima geração é problemática. Eu tenho e no uma fim luz das no fim contas, do túnel. às vezes nem é tanto assim, né? Os jovens Sim. sempre são um problema. Eu acho que os Mas- jovens são a solução. Não, eu acho, mas eu quis dizer que sempre tem estudos. Nos anos 70, a década nos meus bisavós diziam que a juventude dos meus avós era ruim, os meus avós diziam que os meus pais, a geração deles era ruim. E assim, a geração o adulto nasceu, sempre né? acha que é ele que tem certeza. É, mas Não tá são certo. os Gen Z que estão mais espalhando desinformação. Não, Quem sim. tá espalhando Só que desinformação há é muito, os mais só que eu antigos. vejo vários estudos falando, daí, já que a gente tá falando de jornalismo, de conteúdo, li sobre inteligência artificial, a gente entra numa geração que entra a questão do chat GPT, criando os textos da escola, daqui a pouco, né, entra nessa geração que lê menos, essa geração que consome de outra forma e que daqui a pouco tá tão perdida nesse fogo cruzado que a gente tá vivendo de transição e que daqui a pouco não sabe o seu lugar e não vai conseguir construir isso porque não há debate, não há conversa, polarização na escola com os pais. E aí, como é que vai ser? Como é que vai construir esse ser crítico que vai salvar a humanidade, sabe? Essa é a minha questão aqui, assim. Eu vejo uma luz no fim do túnel. Eu sou uma otimista incorrigível, né? Quando eu falo em branding e quanto mais eu pesquiso sobre branding, que hoje é o assunto do momento, porque o marketing não dá mais conta, né? Por causa dessa suruba aí que a gente tá vivendo de informação, por causa da saturação da informação. Então, por que o assunto branding, ele acabou tomando muito corpo, assim, nos últimos tempos? E aí é que é onde eu vejo a luz no fim do túnel. Porque o branding, ele vai resgatar aquilo que é verdadeiro e essencial. Quando todo mundo é relevante, nada é. Quando todo mundo está sendo destacado, nada está sendo destacado. Então, como se destacar, como ser ouvido quando todo mundo está gritando? Não é gritando mais alto, nem gritando mais, nem gritando mais vezes. Tem que ser de alguma outra forma. E essa outra forma é que eu acho que vai nos trazer de novo para a luz, que é a volta das pessoas para aquilo que é verdadeiro. Já está havendo um movimento, porque assim, tenho lido, né? Um exemplo disso é a bolha dos influenciadores. Existe já uma bolha no mundo no marketing de influência, que os influenciadores, eles já não estão mais conseguindo ir além. Já não interessa mais quantos milhões de seguidores, porque lá em 2015, a primeira vez que eu fui num simpósio sobre marketing de influência e tal, que era o novo marketing, né? A gente tinha uma ideia, assim, que as marcas têm que ter influenciadores, porque influenciadores são pessoas de verdade, e as pessoas acreditam muito mais nas pessoas de verdade do que na propaganda tradicional. Só que no momento que o marketing de influência, ele já não é mais uma novidade, ele já é o mainstream, hoje ele já é tão gasto quanto há 10 anos atrás era o marketing normal. Então o próprio marketing de influência, ele já está numa bolha. As pessoas já não se conectam mais com os influenciadores que nem elas se conectavam antigamente. Por quê? Porque todo mundo hoje é influenciador. Todo mundo hoje está vendendo coisa na internet. Então já não é mais a exceção, virou a regra. E como que as pessoas estão querendo fugir disso? Então antigamente, quando a internet surgiu, né, a gente se conectava na internet para sair da realidade. E hoje a gente precisa se desconectar da internet para voltar para a realidade. Porque a internet está nos saturando. Então eu percebo, e mesmo os geração Z, que já nasceram nesse contexto,
eu percebo que há um movimento de volta para aquilo que é verdadeiro, para o presencial. O presencial, o físico, é o novo gourmet. Sim. A nova experiência é o presencial. Que o presencial, ele nunca vai perder o valor, né? As pessoas continuam indo lá visitar a Mona Lisa, mesmo que elas podem ver a Mona Lisa na internet. No Google Arts. Eu continuo pagando R$500 pra ver um show da minha banda preferida, porque eu quero estar lá junto com pessoas que sentem a mesma energia no mesmo lugar. A gente se reúne aqui uma vez por mês. Exatamente. Sim. O digital, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele, né, nunca deve acabar. Mas o presencial, ele não perdeu a validade e eu sinto que a gente tá num momento que ele agora vai valer ainda mais. Ele vai ser a relevância. A gente passou tanto tempo ensinando os nossos clientes a ser digital, que hoje, estudando branding, eu estou ensinando os meus clientes a estar fora do digital. Mas é isso que vai fazer a diferença. Mas isso é uma coisa também que eu sempre falo. Ok, vamos começar a trabalhar juntos, né? Daqui a pouco tá começando um negócio, então vamos arrumar a casa ou construir a casa. Ter, é claro, ali a boa presença digital, né? Até porque hoje é uma forma de verificar, né? Me indicou um restaurante, quero saber se abre na sexta-feira, qual que é o valor, como é que é a vibe, se é muito caro, que roupa que eu vou usar. Eu vou abrir o Instagram, vou abrir as redes sociais para saber as informações, para ver, para tirar minhas próprias conclusões a respeito. Então, a gente sempre incentiva os clientes, vamos começar ali. Mas para onde mais? Onde mais tu tá, né? E como que tá os teus outros lados? O que adianta daí tu faz uma coisa lindinha nas redes sociais e a entrega do teu produto vai chegar lá toda torta, toda feia? Não, como é que tá a entrega do teu material? Como é que tá o contato com o teu cliente? Como é que tu conversa com o teu cliente? Seja no WhatsApp, seja presencial, sabe? Então, e sempre pensando, é claro, em outras redes, em outras plataformas, vamos fazer um evento online, um evento presencial para conectar com os teus clientes e seguidores, vamos para chamar pessoas novas, e isso também é uma coisa que às vezes as pessoas falham, às vezes de achar que só porque tu tá na internet vai dar tudo certo e tu vai ter Na verdade, o alcance mais. Hoje qualquer um tá na internet. Exato. Todo mundo. E além de qualquer um tá na internet, se tu não fizer as coisas, tu não vai conseguir ter um alcance. Mas às vezes as pessoas também querem só tá lá e eu quero alcançar o Brasil inteiro, eu posso vender online ou atender online e vai dar tudo certo. Tá, mas antes de tu ir se tornar conhecido internacionalmente, tu é conhecido na tua região? Ou, né, talvez o teu serviço específico seja para aquele público lá dos Estados Unidos, tá, daí tudo bem. Mas tu é conhecido primariamente onde tu precisa ser conhecido? A tua região, tu tem uma comunidade em que tu consegue te inserir antes de tu querer alcançar o resto do Brasil? Que daí é a maioria dos serviços e produtos. Então, isso é uma coisa que a gente sempre pensa ali, né? É aquela coisa que não é visto nem é lembrado. Então, tem que estar no online, tem que estar nos eventos, tem que estar nas outras plataformas digitais, nos presenciais, seja evento de palestra, seja network. Tem muitas oportunidades hoje, cada vez mais, tendo mais eventos, tem mais espaço que as pessoas podem estar para se conectar. É bem interessante a gente pensar nisso, que tem tantas coisas acontecendo onde a gente pode se inserir, né? Continuando a fala da Bruna sobre quem tem um negócio, né? Eu noto que quando as redes sociais começaram, porque a internet ela já vem há muito tempo, eu acho que a coisa ela tomou uma proporção muito diferente com as redes sociais, especialmente as redes sociais. Eu lembro que eu trabalhava em agência em 2009 e ainda era algo que para as marcas estava engatinhando, né? Poucas marcas tinham páginas no Facebook, depois veio o Instagram e aí mais marcas começaram, mas foi um processo lento, até que as marcas entenderam que elas precisavam estar ali. Só que hoje a gente vive um mundo que parece que o marketing virou só isso. Parece que não existe mais nada além das redes sociais e o marketing virou aquilo ali. E aí eu percebo que há um descaso com aquilo que é básico e sempre foi, que é uma coisa que é, por exemplo, um atendimento de loja. Sim. Então, hoje eu trabalho com uma entidade associativa, que é uma entidade que representa o comércio local e os serviços locais, né? E eu converso com pessoas para entender, existe muita queixa das lojas do comércio físico, que não há mais movimento no comércio físico. Eu lembro, no ano passado, eu saí para o centro de Novo Hamburgo no dia 23 de dezembro,
Por que eu fui no comércio? Eu fui buscar um produto que eu tinha comprado na internet, eu fui retirar na loja. Uma grande rede de loja de varejo de eletrodoméstico. A loja estava vazia no dia 23 de dezembro, com os vendedores todos na porta, parados esperando as pessoas que não estavam ali. E lá atrás tinha o balcão das pessoas que vão lá retirar o que elas compraram na internet. Um balcão horrível, não tinha nenhuma experiência interessante ali para quem estava indo lá buscar esse produto. Todos os vendedores na porta da loja e as pessoas que entravam na loja para retirar o seu produto, várias pessoas nessa fila, zero experiência. E Sendo aí, que é uma baita oportunidade, já que tu Exatamente. vai na loja, de tu aproveitar e comprar outras Exatamente. coisas, né? junto com isso, eu pergunto, porque eu pergunto até pro Uber, né? Como é que tu ainda vai em loja física? Como é que é? Tu gosta, né? Prefere comprar na internet? Eu sempre tenho essas conversas. E o que eu mais recebo de comentários é: o atendimento é ruim, não tem opção. Eu fui numa loja física no centro da minha cidade, há um tempo atrás, que o provador da loja era sujo. Tem uma desatenção para aquilo que era básico. E não sei, não parece que ninguém está falando sobre isso, né? Aí, nessa entidade que eu trabalho, teve um congresso com palestrantes e workshops e tudo voltado para o varejo, para os serviços, para os negócios. Está se falando muito em digitalizar as lojas, em experiências digitais e não sei o quê, mas não está se falando do básico. Parece que o comércio desaprendeu a fazer o seu trabalho de atender bem, de proporcionar uma boa experiência de compra. Então, junto com o fato de as pessoas estarem comprando na internet praticamente tudo, não há um esforço para que as pessoas vão às lojas físicas. A gente está num limbo em que, ao mesmo tempo, as lojas, alguns negócios, eles não conseguem se digitalizar ao ponto de se rentabilizar só com a internet, mas eles também não estão mais sabendo fazer o básico do físico. E o físico ainda existe, gente. O físico ainda está em alta. As pessoas ainda vão numa loja comprar uma roupa porque elas querem sair usando a roupa no mesmo dia. Entende? Só que aí tu vai numa loja, ou não tem nada, ou tu é mal atendido, ou a loja é suja, ou a loja é barulhenta, ou... Enfim, é uma série de experiências ruins que a gente pode ter nos negócios. E pensa nisso pra tudo, né? Qualquer atendimento, a reunião com o cliente, né? É o momento da experiência que aquela pessoa vai ter contigo. Então, que seja a melhor possível, né? E tu só vai encontrar ela pra vender o teu produto, pra entregar teu produto, que seja a melhor entrega possível. Exatamente. Né? E a pessoa que vai na loja física, ela quer experimentar, ela quer tirar dúvida, ela quer ver com a mão, né? Quer sentir, quer entender, quer olhar, quer poder ter aquele momento de ir até a loja, de viver aquilo ali. E sabe que o pior ainda é que eu vejo espaços que não têm essa preparação física, aí não tem uma comunicação digital e ainda há reclamação de que não tem movimento. Todo mundo vai na internet. E ainda tem essa reclamação. Cara, tu tem que adequar, né? Não tem como combater a tecnologia, o avanço das coisas. E tu tem que fazer pelo menos o mínimo, que é estar nos dois ambientes da melhor forma possível, né? A gente pensa nessa questão da experiência e o que falta... Tipo, até a Keika falou que ninguém tá falando. A gente tá falando e isso que importa. Falta coerência entre discurso e posicionamento. Porque tu é legal no Instagram, tu te mostra legal no Instagram, tu compartilha produto, tu dá dica, não sei o que, não sei o que. Aí eu chego na tua loja, não tem isso. Ou eu chego na loja e o atendimento é todo sisudo, engravatado. Não tem tamanho, não tem o tamanho. Daí tu diz que é diverso, que tu atende todos os corpos e chega na loja, não tem tamanho. Falta essa coerência entre discurso, né, como tu te vende, como tu te mostra, desse posicionamento e essa integração entre rede, presencial e site, por exemplo. Aí é por isso também que muitas vezes as pessoas vão lá no fast fashion, vão lá no Shopee da vida, porque é mais barato, eu não corro o risco de ter uma experiência ruim, se for tudo bem, é baratinho, né? Guarda de presente pra alguém. Então ali é fácil por uma variedade de situações,
de preço e também porque tu te camufla dessas questões. Porque daí a marca não importa, tu quer o produto. Eu não tô nem aí pra loja, eu não tô nem aí pra marca. Eu quero o que eu quero e ponto final. E eu consigo de forma ágil, sem empecilhos no meu caminho. Compra, descarta e contribui pro colapso da natureza. Sim, tem tudo isso, mas também é uma resposta às coisas. Por quê? É ali onde a pessoa que não tem muito poder aquisitivo vai poder comprar um produto que ela quer. Porque nos outros canais ela não tem a possibilidade, ela não é incluída, é muito caro, né? E a gente sabe que o que é sustentável normalmente é mais caro, né? Tornando-se mais inacessível a certos públicos. Então a gente tem todas essas questões, assim, né? E ainda assim, o fortalecimento, querendo ou não, de uma forma de comunidade. As pessoas pelas pessoas, ajudando as pessoas ali, sustentando essa falta de um atendimento, de uma comunidade, que as grandes marcas não estão conseguindo alcançar. Então as pessoas vão se integrando para conseguir gerar isso, né? Essa coisa da comunidade gamificada e da vida gamificada é uma outra conversa, assim, ó, que eu sou... Encantada com isso, porque, né, ao mesmo tempo que movimenta, esse assunto para outro dia. Gamificação e inteligência artificial ficam para outro dia. Vamos para aquele momento quente, aquele momento tenso, que é o fogo no parquinho. Gurias, essas últimas semanas aconteceu um caos na internet que eu fiquei bastante chocada. Tem um canal no YouTube e tem no TikTok, Instagram, enfim, que o nome é Nunca Vi um Cientista. Que são duas meninas, elas são topíssimas e altíssimas autoridades em assuntos sobre biologia. E elas fazem vídeos normalmente explicando coisas do dia a dia ou desmistificando algumas crenças sobre... por exemplo, tomar água com limão de manhã não vai fazer o seu intestino funcionar melhor. Elas explicam cientificamente por que aquilo funciona ou não. E aconteceu agora, faz, sei lá, menos de um mês atrás, que elas replicaram um vídeo de algum outro criador de conteúdo e neste vídeo... a pessoa dizia que tinha uma cura para diabetes através de um remédio para vermes. Que é uma coisa que, enfim, né? Não vamos discutir aqui, mas a gente sabe que... Não é cientificamente provado. Não é verdade. E junto com isso, essa pessoa ainda vendia um curso de como aplicar esse medicamento, enfim. E elas fizeram um vídeo cara da Poli. explicando cientificamente por que diabetes não tem cura e não tem nada a ver com vermes. Pois bem, o criador do conteúdo original as processou e ganhou. A juíza ganha causa para essa pessoa que gerou um conteúdo falso, né, um conteúdo não científico, e condenou elas a pagar uma indenização para essa pessoa. Elas fizeram um vídeo daí e explicando por que elas iam recorrer, porque era R$1.000 a indenização, e daí elas até explicam que não é pelos R$1.000, mas porque a coisa não pode, a gente não pode chegar neste ponto. A minha pergunta é: como lidar quando nós temos até um sistema judiciário que não tem parâmetros para o que é verdadeiro e o que é falso? É o que eu tava falando antes, há uma falta de consequências hoje. E o que a gente já tinha falado em outro episódio é que a lei, ela pode mudar, pode ser falha, pode ser isso, hoje, amanhã pode ser aquilo. E pode ser interpretada. É passível de interpretação, né? Mas qual é o ponto de corte? Não temos um ponto de corte? Percebe que a gente não tem mais uma linha que divide? E ó, isso eu acho muito assustador. Só pra concluir, depois elas recorreram e ganharam, tá? Sim. Fiquem calmos. Elas recorreram no Supremo e ganharam. Mas, gente, a gente vai ter que recorrer o fato de elas terem que recorrer pra dizer que remédio pra vermes não cura diabetes? Sim. Isso é grave? Não sei, é só eu que sou alarmista. Não, é grave. Justamente
não tem uma resposta pra mim, porque realmente a gente tá aqui falando de comunicação apocalíptica porque vivemos em tempos apocalípticos. Vivemos em um momento em que muitas coisas estão às avessas. Então, não tem uma resposta pra isso. É assustador. Eu quero só deitar, rolar e chorar. A gente tem que saber que mesmo isso é falho. Que não é só porque também a justiça determinou isso que é absoluto. Daí entra essa questão que eu tava falando, que também é altamente subjetiva, mas de a gente duvidar das coisas, de a gente questionar as coisas, né? De a gente conversar com o coleguinha, de a gente pesquisar a respeito das coisas, né? Porque tudo tá sujeito a interpretações, tudo tá meio confuso. Então a gente também tem que ter esse interesse de ir atrás e observar as coisas e conversar e procurar ouvir o outro lado, às vezes, né? A gente já tem uma justiça que muitas vezes, normalmente, ela é muito morosa, né? Sim. Ela é demorada. E aí, qual é que seria a alternativa nesse caso? Ao invés de tu fazer um vídeo explicando por que é mentira, tu processar o cara por estar divulgando uma informação falsa. Tipo, tá mentindo, quero processar o cara. Só que daí tu vai ser mais um processo. Não, tu vai processar quanta gente? E quantos processos vão acontecer? Então, a justiça que já é morosa, porque já tá lotada de coisa, não tem... É que hoje todo mundo, eu vou te processar, né? Eu acho que quem tem esse poder quem tem o conhecimento realmente, quem pesquisa, tem mais é que botar a cara a tapa, tem que trazer as coisas, tem que botar fogo no parquinho, né? Vai ter consequências, vai levar uns processos, mas no fim das contas, talvez vai ter que pagar um processinho, ou talvez nem tudo fique perfeito e vai dar certo, mas tem que ter isso. A gente tem que esperar que tenha pessoas que vão lutar pela verdade, pela pesquisa, pela informação, né? E todo esse processo, ele traz uma questão que o que é mais importante? A preservação da saúde e dessa verdade, né, em relação aos fatos, ou a imagem das pessoas? Sim. Né? O que é mais importante? É o preservar a imagem de uma pessoa De uma pessoa, nesse caso, que está compartilhando uma informação que não é verdadeira e que pode prejudicar a saúde de outras pessoas. E o que vale mais nessa conversa? São medidas diferentes, né? Respostas não temos. Não temos. Não temos. Então, vamos para as dicas. Bom, a minha dica de hoje, a primeira é o Nunca Vi um Cientista, que eu acabei de falar. Que é um canal do YouTube. Também tem no TikTok e no Instagram, mas os vídeos do YouTube são mais completos. E eu recomendo muito porque elas são realmente pessoas muito éticas e com um vasto conhecimento em questões científicas. Ele é mais voltado à ciência mesmo, à biologia, a coisas do corpo. E elas fazem vídeos muito didáticos e explicativos para assuntos corriqueiros, como... quanta cafeína tem na erva do chimarrão. Às vezes são coisas inofensivas, às vezes são coisas mais sérias, né? E a outra dica que eu quero dar, aproveitando o assunto da semana, que é o furacão que está chegando na Flórida, né? Estamos acompanhando todos pelos canais de mídia. E aí a minha dica é o filme Não Olhe Para Cima, que é um filme que, quando ele foi lançado, muitas pessoas assistiram, comentaram, mas aí agora eu vou ser bem maldosa. Muitas pessoas assistiram esse filme e não entenderam sobre o que ele se trata. Sim. As pessoas assistiram ele superficialmente, que ficaram esperando aquela jornada do herói, né? Que no fim dá tudo certo. E aí não disseram que eu não gostei desse filme porque no fim dá tudo errado. Não, gente, o filme não era pra te entreter, ele é pra te dizer alguma coisa. Então que assistam novamente esse filme. Eu acho legal porque ali eles falam do método científico, né? Como é que funciona. Por que um cientista ele precisa da validação dos seus pares na ciência? Porque até um cientista pode mentir. Até um cientista pode estar errado. Por isso que quando tu te forma, tu apresenta o teu TCC para uma banca. Tu tá fazendo a validação dos pares. Pra validar aquela tua teoria, né? Porque tu pode fazer um estudo totalmente enviesado, Exatamente. com uma amostra de 2 pessoas e dizer um resultado. E tá cheio disso por aí, né? Sim, a gente sabe. Por isso que quando tu vai buscar dados, tu busca mais de um estudo, né? Tu não busca só um. Então a minha dica é essa, o filme Não Olhe Para Cima, tem no Netflix, assistam, mas assistam semioticamente, assim, refletindo sobre a mensagem.
me inspirei em ti e vou trazer também uma criadora de conteúdo, que ela tá no Insta, no TikTok e tal, que é a Mari Krieger. Ai, eu vou Adoro. falar da Mari Krieger. Que ela também, numa pegada bem divertida, bem descontraída, ela pega fantasia, faz uns vídeos super criativos e bacanas pra falar sobre essas coisas. Chá milagroso, o céu tá caído. Aí ela pega e explica a respeito, porque ela é, assim, bióloga, né? E aí também, de uma forma bem criativa, que ela traz as coisas dela. E minha outra dica é esse livro que eu ainda tô lendo, mas que eu tô gostando muito, que é A Casa de Doces. É bem interessante e fala sobre a tecnologia, os impactos na humanidade de várias formas diferentes. Então, só vou ler alguns pontinhos a respeito aqui, ó. A Casa de Doces é uma história eletrizante e comovente sobre a busca de autenticidade e sentido em um mundo onde as memórias e as identidades não pertencem a mais ninguém. Vale dizer que realmente é uma ficção, mas muito baseada nos tempos que a gente está hoje. Cada capítulo é um personagem, né? Mas todos eles se interligam a partir de algum ponto dessas pessoas que mudaram a história da tecnologia, né? Então é bem interessante e reflete sobre a inteligência artificial, sobre as evoluções da tecnologia, sobre os desdobramentos disso e sobre o lado, mais sobre isso, que não é um livro técnico, né? É uma ficção, mas mais sobre isso, sobre o lado humano de tudo isso. Então é bem interessante essa leitura. Depois me empresta. Com certeza. Tá, eu trouxe 2 livros. Um deles é o Ideias Rebeldes, do Matthew Seed, que é esse. Ele fala sobre a questão da diversidade de pensamento, da importância de, por exemplo, tu tem uma empresa, tu levar pessoas de origens diferentes e de origens, inclusive, acadêmicas. Por exemplo, tu tem uma equipe de engenheiros, de tu ter universidades diferentes compondo o teu time, na medida do possível, de origens de cidades. Tipo, o quanto mais diverso, melhor para a solução de problemas. Né? Até essa questão das universidades, ele diz, tipo, se tu botar uma equipe que foi formada toda na mesma universidade, toda na mesma época, elas tiveram aula com os mesmos professores, a tendência de elas encontrarem as mesmas soluções é gigantesca. Então, essa importância da diversidade. E ele traz, então, estudos de caso, análises, por exemplo, as falhas catastróficas de inteligência da CIA antes do 11 de setembro. Por que eles não conseguiram prever o 11 de setembro? E essa falta de diversidade cognitiva é um dos pontos, porque a CIA tem os melhores profissionais, tinha na época, agora eu não sei, né? Porque ele não traz o que aconteceu depois, o como mudou. Mas, tipo, eles têm os melhores profissionais que foram formados nas mesmas universidades, todos eles eram brancos, da mesma faixa etária, todos parecidos. Então, por exemplo, eles viam os vídeos do Osama Bin Laden e eles não pegavam as nuances. Quando ele falava determinada coisa de dentro de uma caverna, por que isso fazia sentido para as pessoas no Oriente Médio e para eles não fazia sentido? Não pega essas nuances. Então ele fala sobre isso e eles têm um capítulo bem legal aqui também, mais um, sobre bolha de informação, sobre câmara de eco, o como a gente fala com as mesmas pessoas e isso impacta na forma como a gente percebe o mundo e por que isso é um problema. Então ele fala bastante sobre isso. E o outro, eu já fiz até uma série de vídeos sobre ele, que tá no meu canal no YouTube, que é o Cérebro no Mundo Digital. Tá? Que ele também fala sobre os desafios da leitura na nossa era e como a gente usar só tecnologia e só ler em telas e só consumir conteúdo em telas impacta na forma como a gente pensa e como a gente vê o mundo. Então isso aqui é importante também. Ela fala sobre educação, na verdade. Então, tipo, ensinar crianças pequenas a serem competentes, curiosas e contemplativas em um mundo inundado por estímulos digitais. Então, ele não é só uma questão técnica, mas ele é uma questão para quem tem criança, para quem é educador. Então, não é só para o marketing ou para porque a gente trabalha na comunicação, mas ele vale para todo mundo. Muito bem, muito legal. Adorei. Acho que com isso a gente encerra mais um episódio aqui do Qual é o BO. Posso encerrar para nós? Pode. Beleza, então esse foi o nosso episódio de outubro. A gente volta no próximo mês com mais uma pauta apocalíptica, né? E talvez com uma convidada surpresa, com novidades. Não sei, você vai ter que esperar e vir nos acompanhar, né? A gente conta com você, deixa seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho, toda essa balaca toda pra ajudar a gente. E é isso, eu sou Bruna Monteiro. Eu sou a Poli Lopes. Eu sou Kika Giordano. E a gente grava esse conteúdo direto aqui do Eco Studio, na Eco Work, em Sapiranga. Obrigado, Dé, pela parceria.